Boa noite, pessoal. Que a paz que estamos sentindo nesse momento possa se eternizar. Dando continuidade aqui às nossas lições, os nossos aprendizados. Nós estamos, só para fortalecer aqui a orientação, na primeira parte do Livro dos Espíritos, tá? Das causas primárias. Essa parte ela é dividida em 4 capítulos. A Bruna terminou com a pergunta 16, o primeiro capítulo. E eu inicio aqui o segundo capítulo dos elementos gerais do universo, com a pergunta de número 17. Então, a pergunta fala o seguinte, é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E a resposta ela é concisa, ela é contundente, ela é muito forte. Não. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Então nós temos que compreender primeiro, qual o real significado da palavra aqui, princípio. Porque ela pode ser compreendida de algumas formas. Por exemplo, princípio pode ser o início, o começo de alguma coisa. Mas não é esse contexto que a pergunta está dizendo. Princípio aqui são verdades absolutas, fundamentais, que são a base, que é o pilar de alguma ideia, de algum juízo. Vou trocar isso em miúdos, para que a gente possa compreender a resposta negativa tão incisiva assim, vou dar um exemplo. Dia 17 de setembro do mês passado, claro, nós tivemos a Noite do Pastel, promovido ali pela nossa companheira Vilma. Reúne lá o pessoal do grupo dela, que passa o ano inteiro fazendo bordado, pedindo prendas, porque é tudo ganho, Aí eu lembro aqui das colocações do Quirino, que os espíritos são engraçados, Vai pedir, às vezes não ganha, compra e doa. Não, mas foi tudo doado. Mas enfim, junta tudo e tem, no dia 17 do mês passado, teve o princípio às 19 horas. O término lá pelas tantas da madrugada. Mas não é este o conceito. O conceito é, qual é o princípio da Noite do Pastel? Que é a caridade. Então é esse princípio que a gente coloca aqui. Por isso que Deus é tão incisivo em falar que não. Nós não temos ainda, na verdade, nós não temos compreensão, a capacidade de discernir esse princípio das coisas. Para que nós não temos ainda, nós estamos engatinhando no processo evolutivo. Quais seriam os princípios dessa coisa? O que é esse princípio? Para a gente entender um pouco melhor, eu vou lembrar aqui uma palestra que eu vi do Cortella, que é um pensador contemporâneo, E ele falou o seguinte, que o nível tecnológico, a evolução tecnológica que temos hoje, ela permitiu que os cientistas, que os astrônomos identificassem que existem 200 bilhões de galáxias. Não são 200, nem 200 mil, nem 200 milhões, são 200 bilhões. 1 bilhão é 1000 vezes 1 milhão. E que nós vivemos lá no fim de todas, das menorzinhas, chamada Via Láctea. É a que nós habitamos. E que a Via Láctea, essa mesma tecnologia, permitiu que os astrônomos, os cientistas, soubessem que nós temos dentro da nossa galáxia 100 bilhões de sóis. Igual esse nosso Sol. Igual o nosso Sol, é ele mais 100 bilhões. Dentro de uma galáxia que é uma entre outras 200 bilhões. Em torno desse nosso Sol giram 8 planetas. A Terra é o terceiro a partir do Sol.
e que os cientistas imaginam que existe na Terra algo em torno de 30 milhões de espécies, mas que reconhecidas e catalogadas 3 milhões. Entre elas, a Homo sapiens, que somos nós, né? Então, o Homo sapiens é uma espécie, entre outras 3 milhões de espécies já reconhecidas e catalogadas, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, porque o Sol é uma estrela, que é apenas um entre outros 100 bilhões de sóis, inseridos numa galáxia pequenininha, uma das últimas, que é a Via Láctea, que é apenas uma entre outras 200 bilhões de galáxias. A Homo sapiens, já determinaram agora os estudos aí, que no dia 15 de novembro agora, vai chegar ao número de 8 bilhões de indivíduos. Então vamos fazer uma pergunta aqui, ó. Quem que é o Moacir? Tadinho dele. É um indivíduo, entre outras 8 bilhões de indivíduos, pertencente a uma única espécie, que é uma entre outras 3 milhões, que vive num planetinha que gira em torno de uma estrelinha, que é uma entre outras 100 bilhões, que vive numa galáxiazinha, que é uma entre outras 200 bilhões. Então, qual que é o princípio das coisas? Quem é que sustenta? Quem que criou todas essas coisas? Quem que faz com que isso torne tudo? Qual é a ideia? Qual é a mente? Qual é o arquiteto que criou isso tudo e mantém essa harmonia? Como tem o coitadinho do Moacir a vontade enfim, de querer saber de todas as coisas. Tá? Só para encerrar, a coisa mais rápida que existe no universo é a luz, que ela viaja a uma velocidade de quase 300 mil quilômetros por segundo. Um carro, para andar 1000 quilômetros a 100 por hora, leva 10 horas. A luz é 300 mil quilômetros no segundo. Para a gente sair da Terra hoje e atingir a próxima galáxia, teríamos que viajar 2 bilhões e 500 milhões de anos viajando na velocidade da luz para atingir a próxima galáxia. Isso são 2 galáxias no universo de 200 bilhões. E se a gente tivesse a pretensão de, nessa velocidade, chegar ao final do universo, quanto tempo demoraria? Nunca chegaríamos, porque o universo se expande numa velocidade ainda maior. Como que nós? Então Deus não nos dá esse poder de conhecimento, porque nós não temos sequer estrutura. Temos condições de conhecer. Então, na realidade, nós que não teríamos a condição de ter o conhecimento, de entender todo o princípio das coisas. Por isso que não nos é ditado, né? Então, agora nós vamos começar a falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, em que nós estamos no capítulo 12º. Não, amai os vossos inimigos. Nós começamos com o Rogério, pagai o mal com o bem. Depois teve a Bruna, inimigos desencarnados, e a semana passada a Débora, que falou, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra face. Então é um conjunto de ideias, inteligentemente, claro, não poderia ser diferente, colocado por Kardec, onde demonstra que, né, realmente o que a Débora nos falou na aula passada, que o oferecer a outra face significa mostrar ao nosso irmão outras possibilidades, outras maneiras de agir que seja contrário à agressão, né? E hoje eu vou falar sobre a instrução dos espíritos, onde o espírito Jules Olivier
falou sobre a vingança, né? Então, o oposto da vingança é o perdão, né? Mas ele vem aqui trazer sobre a vingança. E ele fala que a vingança é o último resquício é o último vestígio dos costumes bárbaros e selvagens, né, que tende a desaparecer do meio de nós. É claro, porque nós estamos num processo de evolução. Certamente um dia será extinto. E que isso, a vingança, ela era muito utilizada, muito usada lá nos princípios do cristianismo, né? E então a gente pode chegar à conclusão que aqueles seres encarnados ou desencarnados que fazem uso deste mal, fazem uso da vingança, fica escancarado, fica explícito sua condição de atraso moral, né? Poxa, se a gente imaginar a humanidade no princípio do cristianismo, há 2022 anos atrás, né? O quão éramos mais atrasados moralmente, intelectualmente. Então, esse tipo de ação, a vingança, era amplamente utilizada naquela época. E se hoje algum de nós, ainda nos propomos a usar desse artifício, isso é explícito no nosso atraso. Isso mostra o tanto que nós temos que ainda avançar na evolução para chegarmos pelo menos um patamar de igualdade aqui com a maioria da humanidade, né? Então, nós precisamos entender também que quando a gente utiliza dessa ferramenta que é a vingança, nós não podemos nos chamar de espíritas, né? E nem tampouco de cristãos. Porque se eu sigo uma ideologia, se eu sigo uma seita, se eu sigo um líder, eu tenho que pelo menos acreditar e executar aquilo que me é posto, aquilo que é empregado, né? O tema dessa aula é amai os vossos inimigos, o tema do capítulo, dessa nossa aula aqui. Então, como aqui a gente vai ver o que Jesus nos trouxe, que é amai os vossos inimigos, perdoai os vossos inimigos. Quando Pedro chegou a Cristo e falou, mestre, a gente tem que perdoar até 7 vezes? Não apenas 7, mas até 70 vezes, 7 vezes. Né? O perdão é amplamente divulgado, trabalhado por Jesus, que é o oposto da vingança, que é um atributo da caridade. Quando Jesus foi perguntado qual é o maior dos mandamentos, e ele fala, amar a Deus acima de tudo. Como é que eu posso me pensar amando a Deus acima de tudo, sendo que eu tenho sentimentos de vingança para com o meu próximo, que esse meu próximo é imensamente amado por Deus? Como é que eu posso amar a Deus, sendo que eu pretendo praticar o mal contra o meu próximo? E Jesus complementa, e amai o seu próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso amar meu próximo como a mim mesmo, sendo que eu tenho a intenção de praticar uma vingança? Então são coisas que a gente tem que prestar atenção, que nem como cristão eu posso me classificar. Porque eu posso, no máximo, falar, eu sou um pretenso cristão, se eu não sigo suas diretrizes, né? E a vingança, ela vem acompanhada da falsidade, da baixeza
Por quê? Porque quase sempre a vingança é um processo que acontece, que se dá na surdina. Não é à luz do dia. Né? Existem aqueles, principalmente quando são os mais poderosos ou os mais fortes fisicamente, que quando vê o seu desafeto já parte para cima e já executa ali sua vingança. Né? Mas a grande maioria das vezes, a vingança se dá na calada da noite. Aquele que tem o intuito de praticar a vingança, fica acompanhando de longe o seu alvo, a sua vítima. Analisa a sua situação, raciocina como que vai fazer, cria de maneira sórdida ocasiões para que essa vingança seja feita. Ele vai estudando sua vítima, ele vai preparando o terreno. E quando tudo fica propício, como diz Jules Olivier, injetado veneno na matéria daquele que eu quero me vingar. Então, o leva à morte. Nem sempre, ou quando o sentimento de vingança não chega a tanto, de assassinar fisicamente, aquele que pretende vingar assassina a integridade da sua vítima. Né? Como? Frequentando os ambientes que a sua vítima frequenta e começa, neste meio, destilar os ódios, muitas vezes mentira, ou às vezes enaltecendo muito, um pequeno defeito que a pessoa tenha. Ou seja, denigre o seu caráter, a sua personalidade, ante aqueles que lhe têm como caro. Tanto que quando este chega nesses ambientes, ele percebe rostos frios, onde antes ele tinha uma recepção muito calorosa. Mãos que outrora pegavam, lhe cumprimentavam com prazer, agora são recusadas. Né? Então destrói a reputação, e essa é uma maneira até mais cruel, porque a pessoa não sabe por quê nem de onde vem essas vinganças. Então, pessoal, principalmente o espírita que se acha que tem o direito de praticar a vingança, ele precisa repensar, porque ele também não pode ser chamado de espírita, porque o espiritismo, a frase mais evidente que tem é: fora da caridade não há salvação. E o perdão, que é o antônimo da vingança, é um atributo da caridade. Né? Não tem como. Então nós temos que avaliar muito essa situação, porque nós que professamos, que temos a crença das vidas pregressas, nós sabemos que tudo que nos acontece é do conhecimento e do consentimento de Deus. Que nós vivemos na sua lei infinitamente sábia e justa. Né? Tudo aquilo que nos acontece tem dois inícios, dois princípios. Ou são provas que eu mesmo escolhi antes da reencarnação e também consentidas por Deus através dos espíritos superiores, onde eu nessa provação estarei analisando a minha capacidade de perdão, a minha paciência, a minha fé, ou seja lá qual for aquilo que eu imagino que já avancei e que eu vim provar. Então, se é um pedido meu, aquele que provocou um mal para mim, na realidade, eu estou sendo servido
por uma lição que alguém me aplicou, mas que é para o meu aprendizado. E que foi pedido por mim. Ou então, é por expiação. Eu pratiquei o mal, eu apliquei uma energia negativa e esta voltou contra mim. Qual é a ação, a atitude que o espírita tem que tomar? Quando recebo uma agressão, entender que aquilo, primeiro, foi permitido por Deus. Segundo, que aquilo é para o meu desenvolvimento e o meu crescimento. Quer seja que eu esteja passando por uma provação ou por uma expiação. E que, na realidade, eu tenho que agradecer a Deus, rogar paciência, rogar forças para superar as dificuldades e orar por aquele que me agrediu, perdoando sinceramente, porque neste momento eu estou resgatando algo. Eu estou sofrendo já a reação da minha ação do passado. E este irmão acaba de contrair um débito futuro porque praticou um ato impensado. Então essa seria a postura do espírita, né? O conhecimento, a certeza de que, primeiro, o sofrimento que eu passo, que foi infringido foi imposto por um outro irmão, ele é para o meu crescimento. O mal existe nesse mundo, mas ai daquele que pratica. Só que nós nos enganamos muito quando a gente imagina que Deus precisa de nós para que isso aconteça. Deus não precisa que a gente inflinja, aplique uma vingança em ninguém para que aquela pessoa resgate os débitos. Deus tem as ferramentas dele. Existe aí as enfermidades que nos assolam. Enfim, é uma gama de coisas que Deus não precisa que nós, aliás, nós não sabemos qual a intensidade de sofrimento que aquele irmão tem que passar. Nós não temos esse conhecimento. Deus, sim. Então nós não precisamos, Deus não precisa que a gente haja para que aquele irmão resgate os débitos. O problema é que nós somos muito imediatistas, né? A coisa acontece comigo, eu quero ver o irmão recebendo o seu, entre aspas, castigo, que não é castigo, imediatamente. Mas a eternidade, o que é um tempo dentro da eternidade? Sempre é o tempo de Deus. Então, nós não precisamos, nós temos que nos conter nisso aí. Saber que toda ação tem uma reação. Se alguém me fez mal, deixa pela justiça de Deus. Se não for amanhã, ou depois, daqui 10 anos, ou nem nessa encarnação, mas a justiça que é infinitamente justa, justiça divina, vai chegar no irmão, sem dúvida nenhuma. Toda segunda-feira nós temos aqui uma reunião que ela não é aberta ao público, que a gente chama de reunião de desobsessão, né? E que vem espíritos com muitas nuances aqui, né? Não é aberta porque precisa ter um conhecimento um pouco melhor do espiritismo para saber lidar com as situações. Enfim, mas não é incomum, aliás, é bastante comum, chegar espíritos totalmente tomados pela ira, pela raiva, pelo ódio e um sentimento gigante de vingança. Tá? Esses espíritos que chegam aqui, comumente, claro, não 100%, mas normalmente eles são convencidos. Através do doutrinador, mostra para eles que o caminho que estão trilhando não é bom. Que o perdão,
ele é muito melhor para quem perdoa do que para quem é perdoado. Normalmente, a grande maioria desses irmãos são levados, são encaminhados, aceitando tomar um novo rumo para a vida. Não muito comum, mas também acontece, de irmãos que chegam, espíritos que chegam, totalmente subjugados por um juiz. Um juiz cruel, um juiz, um carrasco, vamos falar assim, que não dá nenhuma folga, nenhum alívio, um juiz extremamente criterioso, cobrador, chamado consciência. Este é o pior. Esses espíritos, normalmente, não é com uma conversa que se convence, porque eles têm tanta vergonha de todos os atos praticados que eles se julgam não serem merecedores, nem de ser chamados de filhos de Deus, muito menos ter a oportunidade. Eles querem sofrer, porque a sua consciência lhe tortura tanto que eles ficam totalmente envolvidos nessa situação que é muito difícil da gente convencê-los. Precisa voltar várias vezes. Então, gente, a nossa consciência certamente vai nos pegar. Todo aquele que pratica o mal, esse dia vai chegar. Então, como eu disse no começo, todo o perdão, o maior beneficiado é quem perdoa. Então, por egoísmo, vamos dizer assim, vamos perdoar, para que a gente não seja obrigado a sofrer o jugo desse juiz que é implacável, que é a nossa consciência. Muito mais do que a acusação dos nossos próximos, né? Então a vingança, você vê que é um conjunto de ideias colocadas neste capítulo, que uma complementa a outra, né? Vamos oferecer a outra face, vamos mostrar para aqueles que nos agride, que nos aplica algum mal, que existe outro caminho, que existe uma outra maneira de se enxergar a coisa, sempre deixando para a justiça de Deus, que não nos pune. A justiça de Deus não é para punir ninguém, porque Deus não julga, Deus não condena. A justiça de Deus é para nos ensinar. E essas oportunidades que nós temos, que nós vivemos nesse planetinha, que é um planeta escola, ou um planeta hospital, né? Que certamente nós passamos por muitas dificuldades, criadas por nós mesmos ou nos impostas pelos nossos irmãos, mas que tem um único objetivo, que é de fazer a gente evoluir, crescer. Tá bom? Era isso aí. Muito obrigado pela paciência.